de conteúdo denso, falando de um tema que é o que a gente acompanha de fato, né? Tecnologia, inovação, marketing, e trazendo os parceiros, os apoiadores, os amigos, os clientes, né? Temos gente de vários estados do Brasil, né? Rio Grande do Sul, Canoas, Rondonópolis. Daí você veio de Rio Verde, Goiânia, Goiás, e a gente poder criar um espaço onde a gente possa dividir essas informações com vocês. Vamos ter até alguns bate-papos aqui na frente com especialistas, pessoas que passaram por diversas experiências no mercado. Eu acho que realmente trazer algo que faça sentido, tá? Que não é, a ideia aqui não é, até brinco, né? Não é nem no sentido de numa venda, porque praticamente todo mundo é nosso cliente. É muito mais de criar um espaço onde a gente possa dividir conhecimento mesmo, né? A construção de uma comunidade de gestores, de líderes que estão a fim de debater esse tema, que querem aprender, que querem trocar ideia, que querem se conectar. Então a Litify Experience nasceu dessa ideia. Queria agradecer, né, primeiro, V12 Autoclube, a dona Regiane e o Gilmar. Eu sempre falo, né, o Gilmar foi nosso primeiro cliente aqui da V12 e isso mudou a nossa história, então a gente sempre faz muita questão de citar. O V12 Autoclube hoje é atendido pela C7 e a gente tem o maior orgulho de poder participar da história do museu e estar aqui nesse espaço, porque eu acho que é muito emblemático, né? A gente gosta de carro mesmo, gosta do mercado, e eu acho que aqui é um espaço que, para quem veio e não conhecia, é muito gostoso, né? É diferente, você pode voltar depois e volta, tragam as famílias, tragam as crianças, tragam a esposa, o pai, porque eu acho que vale a pena e eu faço questão de promover aqui o V12 Autoclube sempre. Quero agradecer também ao Autoconf, a Gestalto e a C7, que são os patrocinadores do evento. Tá? Muito obrigado. Além de todos os palestrantes que vieram. Tá? Aqui já tem o Gattai, Bené, Nino, Vitor, tá? O Eldon, que está aqui também, e se dispuseram. E hoje, apesar de ser um dia desafiador, né, porque a gente sabia que hoje é fechamento, Black Friday, está todo mundo pensando na meta, tem que fechar o mês, inclusive a gente também está lá, né, ligado, mas o fato de vocês estarem dispostos a estar aqui e ouvir, e aprender, e entender, e prestigiarem, mostra primeiro um vínculo de confiança, eu agradeço, tá? Segundo, o papel que vocês têm diferente no mercado por estarem querendo realmente fazer essa mudança e aprender. Tá? Então, eu agradeço bastante. Eu queria chamar aqui na frente, deixa eu só pegar, espera aí que eu vou ter que ler, tá, velho? Tu não vai entrar aqui assim, desse jeito, não. Eu vou ler o currículo do homem, e sem mais delongas, tá? Porque a gente já vai direto para o que interessa. Você tem aí o currículo do Vitor? No papelzinho? Acho que tá não, acho que está no link, né? Deixa eu ver aqui. Vou achar agora. Cadê? Tava naquele... Foi no link que você mandou? Aqui, achei. Achei. Já sei onde eu botei. Botei aqui, ó, com toda a tecnologia. Vou começar pegando papel, tá, Vitor? Porque eu imprimi o seu currículo porque a tecnologia podia não funcionar, tá vendo? Só achar na ordem aqui. E eu faço questão de ler. Pronto. Aqui, ó. Vamos lá. Eu não sei se carrega no microfone tanta informação, né? Mas, pessoal, aproveitar também para agradecer, antes de começar, também Neto, Agência Alto, obrigado, tá, pela presença, no parceiro cliente, Maurício, 704, todo Edson, tá, obrigado. Se faltar alguém, Grupo Barigui presente também, obrigado, Taborda, por ter vindo. Um abraço para toda a equipe lá. Vitor, empreendedor especialista em inteligência artificial, cofundador da Proteus Academy, escola de negócios voltada para IA. Além disso, foi cofundador da Requima, startup de IA e Big Data adquirida pelo iFood em 2019, empreendedor de sucesso, né? Onde passou quase 5 anos ajudando a construir uma das áreas de inteligência artificial mais avançadas da América Latina. O Vitor é um cara muito que eu admiro muito, a gente se conheceu em Florianópolis, no Startup Summit, e eu fiquei muito impressionado com o que ele tinha feito, né? Ele basicamente liderou a operação de IA da maior food tech da América Latina, que é o iFood. E tem um direcionamento e uma clareza sobre o que isso significa para o mercado muito grande. E muitos perguntaram, por que trazer alguém fora do mercado? Né? Porque
a gente precisava ouvir outros mercados. Né? Quando eu fui na Fenabrave recentemente, até comentei com o Rafael, né? Muitos lojistas e concessionários comentaram, cara, só fala de carro, a gente não tem a noção fora da bolha. Eu vou trazer alguém que saca de varejo, alguém que saca de mercado, que tem outra experiência para dividir com a gente o que a gente pode absorver disso, para sair um pouco do umbigo, né, que a gente vive no mercado automotivo. E até comentei depois lá com a organização da Fenabrave, da Fenalto, que eles deviam fazer a mesma coisa. Tá? Ter a coragem de trazer outros palestrantes que vão falar de sucesso de outros mercados para falar de negócio, de tecnologia, de inovação, para a gente dividir e aprender o conhecimento. Formado em Ciência da Computação pela UFMG, tem experiência em desenvolvimento ágil, venda, soluções complexas, gestão de produtos e tecnologia, é investidor anjo, presidente do Instituto Odisseia e apoiador ativo do ecossistema do San Pedro Valley. Apaixonado por tecnologia e artes marciais, vocês vão descobrir que o homem também saca do karatê. Vitor acredita que pequenos grupos de pessoas notáveis podem gerar grandes transformações. Pessoal, muito obrigado, um aplauso para o Vitor. Vamos iniciar o nosso primeiro Leadership Experience. É um prazer estar com vocês. Vitão, obrigado, viu, cara? Obrigado, Aurélio. Obrigado, pessoal. Primeiramente, bom dia a todos. Deixa eu ver se o passador está certo aqui. Confere o... Senão eu passo para você. Acho que daqui, não sei. Eu vou passar aqui. Vê se vai. Vamos ver agora. Foi entalado aqui no meu computador. Às vezes tem que virar, hein? O que acontece? Deixa eu puxar para cá. Opa, barulho é esse aqui. Só confere o Windows aqui, né? Tecnologia é assim, gente, é maravilhosa, ajuda a gente a fazer um monte de coisa, mas pode dar problema, né? Seu exemplo. Pronto. Vamos nessa. Oi? Eu tô pertinho, eu passo na mão mesmo. Pode deixar. Valeu, obrigado. Beleza. Então, pessoal, o que acontece? Eu queria dizer, primeiramente, que é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje, tá? Final de ano, como o Aurélio falou, né, é bastante desafiador. Então, essa é a minha quinta palestra essa semana. Então, estou viajando o Brasil para cumprir os compromissos, mas eu não podia deixar de estar nesse evento, nesse espaço maravilhoso, tá? Então, assim, eu cheguei e fiquei encantado. Acho que é um privilégio poder passar esse tempo aqui com vocês e falar de um tema que eu gosto bastante e que eu estudo há 16 anos, tá? Então, eu queria começar falando dessa notícia aqui, ó. Eu não sei se vocês sabiam, essa notícia de agosto desse ano. Então, o Brasil está entre os 3 países que mais usam o ChatGPT, segundo a OpenAI, que é a dona do produto. Cerca de 140 milhões de mensagens por dia é o que os brasileiros trocam de mensagem com o ChatGPT. Das 2 bilhões de mensagens que são trocadas todos os dias com essa ferramenta. E é interessante porque o Brasil ele tem uma característica legal. Nós somos um país muito digitalizado. Então, toda vez que aparece uma nova tecnologia, algo diferente, a gente acaba ficando ali mais ou menos nas primeiras posições, né? E que a gente entra no jogo. Mas eu acho que o grande desafio é como é que a gente lidera esse jogo. E é um pouco disso que eu quero tentar falar para vocês, né? Não basta só baixar o ChatGPT e conversar com ele. Tem que fazer mais coisas, porque isso é uma jornada muito grande. E quando a gente olha, por exemplo, quais são os principais usos dessa ferramenta pelos brasileiros, a gente vai ver esses 3 grandes grupos aqui, ó. Então, o pessoal usando muito para redação e comunicação, vai usar para aprender e se capacitar. Eu gosto de comentar que uma das
principais habilidades que a gente tem no século XXI é aprender a aprender, porque como as coisas mudam muito rápido, a gente tem que conseguir se adaptar e aprender rápido. Mas eu acho que a nova grande habilidade é aprender a aprender com IA, porque aí você consegue aprender sobre quase qualquer coisa muito mais fácil e muito mais rápido. Então, o pessoal está usando isso, né? É isso que tem nessa linha aqui. O pessoal está usando para programar, para fazer análise de dados, né? Para analisar planilha, para analisar documento. Então, cerca de 15 a 20% de todas essas mensagens que os brasileiros trocam estão nesses 3 blocos aqui. E que tem muito a ver com o que o pessoal, o público que está usando essa tecnologia, né? Que é um público ali que é um público mais jovem, né? É até a fase ali do jovem adulto, que é quem está mais usando e que está em faculdade, em pós-graduação, etc. Então, isso acaba refletindo no uso, né? Então, a gente tem uma jornada aí para tentar atingir cada vez mais gente. E aí, só falando rapidinho, né? Como o Aurélio já me apresentou, eu sou formado em computação, eu fundei uma empresa de IA, que é a Requima, quando eu estava na faculdade, tá? Então, eu e alguns colegas meus, mais um sócio guru, fundamos essa empresa. Essa empresa virou referência na América Latina. O iFood podia ter comprado qualquer empresa do mundo e comprou a nossa, né? Hoje eu posso falar isso porque a Requima era de fato uma das melhores empresas do mundo de IA, né? E passei 5 anos estruturando toda a parte de IA do iFood, né? Quando eu cheguei lá, o iFood tinha 3 projetos de IA e eu saí de lá no passado, o iFood estava com 150 projetos de IA, né? É o maior e melhor time de IA da América Latina, e isso é muito legal porque é uma empresa brasileira, né? E, além disso, eu sou presidente do Instituto Odisseia, que é um instituto que tenta utilizar IA para gerar impacto no mundo. Então, a minha reflexão é que eu passei a maior parte da minha vida ajudando as grandes empresas a ficarem maiores e mais ricas por conta de IA. E não tem nada de errado nisso, né? Mas nessa nova fase da vida eu quero dedicar um pedacinho do meu tempo para tentar resolver os grandes problemas do mundo que precisam de IA, mas as pessoas que entendem dessa tecnologia não têm tempo para olhar para isso, né? Boa parte dessas pessoas estão com uma rotina igual a que eu tinha lá no iFood, né? 15 reuniões por dia, olhando um monte de pepino, recebendo ligação na sexta-feira para resolver problema. Então, esse tipo de coisa é um pedaço do que eu quero fazer e esse pedaço é o Odisseia, tá? Quem quiser me acompanhar nas redes sociais é @victorsales.ia, tá? Eu estou mais ativo no Instagram e no LinkedIn. Vamos lá. Então, nessa nova fase eu fundei a Proteus Academy, que é a minha empresa. A minha empresa somos eu e o meu sócio, o Léo Dias, tá? E o que a gente faz? A gente capacita lideranças na jornada da IA. Então, a gente tenta trazer com qualidade essa jornada para que as pessoas possam entender como que entra nesse jogo e como que a gente lidera esse jogo, né? Quando eu saí do iFood, eu fiquei meio assustado porque a sensação que eu tinha é que os chineses estão voando nessa pauta, os americanos estão enlouquecidos com essa pauta e aqui no Brasil parece que a gente está para trás. Então, olha o dilema. Nós somos o 3º país que mais usa, mas a gente está muito para trás. Muito para trás na forma de usar, muito para trás na forma de integrar nas empresas. E é isso que a minha empresa quer tentar mudar na nossa realidade. Nós somos focados no mercado brasileiro. Eu dei uma palestra no Vale do Silício tem umas 3 semanas. Aí um monte de gente perguntou, falou assim, nossa, você faz para a empresa americana? Eu falei, não, só faço a empresa brasileira, né? Eu quero mudar a nossa realidade aqui. Então, esse é um pouco do que eu faço por aí. E aí eu vou falar um pouco sobre o futuro, né? Que essa tecnologia vai trazer e que esse futuro já chegou. Mas aí eu queria começar conceituando, porque às vezes a gente fala muito de IA, né? E esse ano, então, tem muita coisa sobre esse tema. E aí eu queria trazer o cara que criou o nome,
né? Foi esse cara aqui, chama John McCarthy, tá? Ele criou o termo inteligência artificial em 1956. Então ele convenceu o exército americano a patrocinar o primeiro evento dessa área e inaugurou essa área gigantesca da área de computação. E eu gosto do conceito que ele traz, porque para mim ele traduz bem a jornada, tá? Qual que é a jornada? Para ele, IA é a ciência e a engenharia para criar máquinas inteligentes. Então, o que a gente está tentando fazer nessa área, basicamente, é tentar replicar uma das coisas mais fantásticas que a gente conhece no universo, que é a inteligência humana. É a nossa capacidade de fazer diversas atividades que até então a gente achava que só a gente era capaz de fazer, e a gente descobre que a máquina também é capaz de fazer. A gente consegue ensinar a máquina a fazer certos tipos de tarefa. Eu já vou adiantar aqui, tá? A IA está muito longe de ficar inteligente igual a gente, tá? Igual os seres humanos, apesar de ter muita gente falando isso por aí. Não é verdade. O ponto é, como é que a gente usa essa ferramenta para que a gente possa produzir mais, para que a gente possa fazer coisas de um jeito diferente e que esse jeito diferente traga muitos benefícios para nós. Então, esse cara que ele funda essa área lá em 1956, isso mostra que isso não é novo, né? Então, tem mais de 50 anos que a gente está estudando e fazendo essa área evoluir. Mas se isso não é novo, por que está todo mundo falando tanto disso agora, né? O que mudou para isso acontecer? Então, é um conjunto de fatores que eu vou tentar explicar aqui. Basicamente, a gente teve um crescimento muito acelerado de abundância de dados. E por que isso é importante? Porque os dados eles são os insumos para os modelos. Se eu não tenho dados, eu não consigo fazer modelos de IA. E aí a gente tem que eliminar também algumas coisas que têm aparecido na internet, né? Algumas dúvidas que não são reais também. Por exemplo, eu vi um outro cara falando num podcast que a IA ia resolver um problema super complexo que a gente tem de modelagem de buraco negro, tá? Só que um dos problemas que a gente tem para modelar é que a gente não tem os dados, a gente não consegue medir. A gente está muito antes. Então, como que a IA vai resolver um problema desse se a gente não tem os dados? Sabe? É um disparate. E aí, esse tipo de coisa é o que está acontecendo, né? Como o tema está muito em voga, aparece muita gente falando bobagem sobre o tema, né? Então, não, ela não vai conseguir. Se não tiver os dados, o máximo que ela vai fazer é inventar um modelo, né? E aí a gente pode achar que o modelo está certo. E aí, na hora que você mandar, né, uma espaçonave fazer qualquer coisa, um satélite baseado nesse modelo, pode ser que ele vá para um outro lugar, né? E aí você descobre como é que está errado. Então, tem muitas coisas que a gente precisa entender da essência dessa tecnologia que não é tão complexo, mas que ajuda a gente a separar, né, o que é bom e o que é ruim. Então, os dados são o insumo principal. Quando a gente digitalizou a sociedade, quando de repente todo bar da esquina, né? Eu sou de Belo Horizonte, lá tem 14 mil bares, né? É a cidade dos bares. Então, todo bar da esquina em Belo Horizonte tem um programa de fidelidade, né? Então a gente começa a ter os dados. Quando a gente traz para esse mundo de mídias sociais, a gente começa a ter acesso a esses dados. E isso faz com que a gente tenha um cenário completamente diferente para construir modelos. A outra coisa é a acessibilidade à computação em nuvem. Então, startups como a minha startup, né, que era a Requima, eu gostava de brincar que a gente tinha o mesmo poder computacional que a Oracle ou que a IBM, né? Bastava que eu conseguisse pagar a conta da Amazon, que era o meu provedor de nuvem, no fim do mês. Então, uma startup como a Leadify tem o mesmo poder computacional que qualquer outra empresa, basta que o modelo de negócio dela seja sustentado ali. Então, ela tem acesso a esse tipo de coisa. E isso faz com que isso permite que outras empresas consigam fazer produtos e tecnologias em cima disso. A gente tem o avanço dos algoritmos. Eu vou mostrar mais para frente que a gente tem vários saltos, né? O que é um algoritmo? Um algoritmo é um conjunto de passos para realizar uma tarefa, né? Para resolver um problema.
Então eu gosto de dar um exemplo da receita de bolo. Uma receita de bolo é um algoritmo para criar um bolo, né? Se eu vou seguir aqueles passos todos, eu tenho um algoritmo para criar um bolo. Então, a gente tem vários avanços, o que permite que várias coisas sejam destravadas, né? Vários problemas agora podem ser resolvidos porque a gente avançou os algoritmos. A gente tem um mundo cada vez mais conectado, então era muito comum no iFood acontecer uma conferência de IA na China e no dia seguinte o pessoal está com os artigos científicos que foram publicados, lendo os artigos e discutindo como é que a gente coloca isso nos produtos do iFood, como é que melhora a logística do iFood, como é que melhora a recomendação dos nossos produtos. Então tudo isso acontece e acelera as coisas. A gente tem um mundo que está baseado em tecnologia open source, né? Então assim, essa tecnologia aberta e não proprietária, ela permite que diversas startups tenham acesso ao mesmo nível de tecnologia que as grandes empresas têm, como é o caso da Litify, né? Usa, por exemplo, a plataforma do Google por trás, então a nuvem, todas as tecnologias de processamento estão ali embarcadas dentro do produto. A gente tem, por fim, o surgimento da IA generativa, que é o ChatGPT. Então, em 2022, a gente teve esse surgimento e esse salto muito grande. Então, quando esse salto acontece, eu confesso para vocês, quando eu usei o ChatGPT a primeira vez, eu olhei para ele, conversei com ele e falei assim, poxa, legal. E parei. Por quê? Porque eu que sou da área, já estava vendo aquilo acontecer há muito tempo. Era óbvio que ia acontecer. O problema não era esse, o problema é qual é a empresa que vai criar o produto que vai fazer sair da bolha, que todo mundo vai usar. Você chega na esquina, você conversa com o motorista de táxi e ele está usando o ChatGPT para alguma coisa. Então, esse era o salto e o ChatGPT fez isso. Tá? Então, eles alcançaram 1 milhão de usuários em 5 dias. Foi o maior salto de adoção de tecnologia da história até então. Tá? Pra vocês terem uma noção, o iPhone gastou 74 dias. Né? O Facebook gastou 10 meses para bater 1 milhão de usuários. E eles fizeram em 5 dias. Tá? Então, quando eles fizeram isso em 5 dias, aí, falei assim, olha, então agora parece que vai rolar. Né? E aí, quando a gente pega esses saltos na área, né? Então a gente tem a área de inteligência artificial aqui, ó, que é um campo da computação, tá? E aí tem uma sub-área lá dentro, que é a área de aprendizado de máquina. Então, tudo que vocês veem de machine learning e quase tudo que vocês veem de aplicação de IA está dentro dessa área aqui, tá? E aí depois tem uma sub-área, que é a área de redes neurais. Então, essa é a área que permitiu em 2010 que a gente ensinasse as máquinas a enxergar. Foi esse salto aqui. Depois tem uma sub-área lá dentro, que é a IA generativa, que foi publicado um artigo pelo Google em 2017, que permitiu que essa tecnologia existisse. Então, o Google publica a arquitetura Transformers. Para quem não sabe, o T de GPT é de Transformers. Então, a Google publicou, gente, e construiu quase tudo o que a gente conhece nessa área nos últimos 15 anos. Quase tudo. Resolvendo os próprios problemas, eles foram construindo as soluções, publicando. Quando eles achavam que não era tão estratégico, eles passavam para o mercado. A comunidade open source pegava aquilo e fazia algumas coisas. Então, a OpenAI pegou aquilo, passou 5 anos trabalhando e em 2022 lançou o ChatGPT. E olha que coisa inusitada. Essa é uma parte bem interessante dessa história, que é o seguinte. Quando eles lançaram o ChatGPT, aí aparece a Microsoft. Nessa notícia aqui, eles estão falando o seguinte, que a Microsoft está tentando reinventar a máquina de busca, tentando colocar o Copilot, que é a IA deles, né? Então, eles pegam e colocam bilhões de dólares de investimento na OpenAI para poder pegar essa tecnologia e misturar com a máquina de busca. Por quê? Porque isso aqui é um mercado bilionário, gente. A Microsoft passou anos apanhando do Google, né? Sem chance nenhuma, e de repente o Google inventa a tecnologia, deixa para lá, o mercado pega, inventa o ChatGPT, a Microsoft vai, compra um pedaço dessa empresa para tentar competir com o Google no mercado dela. Então vocês me falam assim, poxa vida, né? Quase igual aos chineses com os carros elétricos. Exatamente igual aos chineses com os carros elétricos. E aí, a pergunta é,
poxa, mas se a Google inventou quase tudo, por que eles estão tão desesperados assim e tal? É porque isso aqui é igual corrida de Fórmula 1, tá, gente? É assim, às vezes você tem um piloto bom, um carro bom, né? É igual o Nino ali, ó. O Nino é piloto, né? O Nino é excelente, mas veja bem, o outro cara, mais ou menos, né, Nino? Mas o outro cara largou na frente, Nino. Como é que faz para tirar? Às vezes é difícil, né? Porque você pode ser bom. Você tem um carro bom, mas o cara largou na frente. Então, isso aconteceu. Largou na frente. Então, eles estão tentando pegar, né? E eles estão tentando com muito afinco, porque olha só o que está acontecendo. Antes a gente achava que o conceito de busca e de prompt, eles eram coisas diferentes. Então, quando a gente busca, a gente está querendo acionar uma máquina de busca, por exemplo, como o Google, para pegar uma informação específica, né? E o prompt, que é quando a gente conversa com o ChatGPT, por exemplo, ele é ativar um diálogo com essa LLM, que é o algoritmo por trás do ChatGPT, tá? Então, a gente achava que isso aqui era diferente. E o que a gente começou a ver? É que pode ser igual. Então, por exemplo, o Habib's é meu cliente, né? Então, a gente estava fazendo um treinamento lá com eles, e aí eu mostrei esse exemplo. Olha só, se eu entro no Google e digito Habib's, o que ele me mostra? Ele vai mostrar o link do Habib's. Legal. Mas se eu entro lá hoje e faço assim, qual é a melhor forma de pedir Habib's? Olha o que ele me responde. Ele me dá, a primeira parte é uma resposta do Gemini, que é o modelo do Google. Então, o que o Google está fazendo? Ele está misturando os dois conceitos, que foi o que a Microsoft viu, para não perder a corrida. E aí, olha só, eles estão abrindo mão de 1/3 da página de busca deles, que é onde estão os anúncios, tá? Então, vocês têm noção da quantidade de bilhões de dólares que eles estão abrindo mão para não perder essa corrida? Então, minha mensagem aqui é o seguinte: se a Google está desesperada, gente, quem não está pensando nisso nos outros mercados, deveria começar a pensar. Porque vai chegar. Tá? Então, esse cenário aqui é um cenário que já está acontecendo e é a briga para quem vai ter a IA que vai dominar esse mercado, porque a gente sabe que isso é um mercado de poucas empresas. Tá? Hoje em dia já tem várias aqui tentando fazer essa corrida, né? Então, a gente vai ter o modelo Llama, que é do Facebook, né? Da Meta, o GPT da OpenAI, o Gemini do Google, o Claude da Anthropic, o DeepSeek, que é a empresa chinesa, né? Derrubou as bolsas americanas no início do ano, em janeiro. Foi esse aqui. Porque eles achavam que não tinha como fazer modelos sem os recursos computacionais da NVIDIA. E eles provaram que tinha como. O Grok, do Elon Musk, a Mistral, então assim, e mais uma infinidade de outras. Então, hoje a briga está grande para quem vai ser o aplicativo que vai estar no nosso dia a dia. A gente sabe que são poucos, mas é uma corrida que vai chegar. E aí a gente tem que pensar que é o seguinte: IA é basicamente uma grande caixa de ferramentas que serve para um monte de coisa para a gente fazer. E aí, quando a gente começa a olhar para a tecnologia desse jeito, a gente começa a entender que tem coisas que servem, tem coisas que não servem, né? Tem ferramenta que é boa para isso, e não é boa para aquilo. Eu gosto de dar o exemplo do martelo, né? Hoje em dia a gente está mais ou menos assim, o pessoal pega, como não sabe como é que usa, limitações, etc., o que vai acontecer? Para quem só conhece um martelo, tudo parece prego, né? Então você começa a marretar aquele negócio em tudo quanto é lugar, mesmo onde não faz sentido, para ver se dá em alguma coisa. E, na verdade, se você tem um parafuso, o ideal é usar uma chave de fenda, né, gente? É muito melhor do que o martelo. Então, o parafuso, a gente usa a chave de fenda. Martelo, a gente bate no prego. Se a gente começa a entender isso, a gente começa a entender que, poxa, se eu vou usar o ChatGPT, eu quero que ele faça conta de 2 mais 2 para mim. Não funciona, ele não é bom para isso. É mais fácil fazer na calculadora. Se você perguntar o ChatGPT 1 milhão de vezes quanto é 1 mais 1, pode ser que de vez em quando ele fale que é 3. Sabe por quê? Porque ele é probabilístico. E
das probabilidades, se eu perguntar 1 milhão de vezes, pode ser que caia em um teorema matemático super complexo que fala que 1 mais 1 é igual a 3 para grandes valores de 1. Então, a calculadora, ela não vai errar essa conta. O ChatGPT vai. Por que isso acontece? Porque a gente está usando o martelo para bater no parafuso, sendo que eu deveria usar a chave de fenda. Tá? Então, são conceitos simples que a gente tem que entender nessa caixa de ferramenta para não usar ela errado e conseguir usar ela da melhor forma. Né? Isso vai afetar quase todos os setores que a gente conhece. Né? Saúde, telecomunicação, educação, varejo, setor público, financeiro. Então, a IA ela pode ser a ferramenta que vai nos permitir fazer algo que até então era muito difícil, que é, por exemplo, oferecer educação de qualidade em escala. Como é que a gente faz isso? Né? Hoje a gente tem um grande problema na educação pública brasileira, né? O Brasil é um país gigantesco, e aí é muito difícil eu levar um professor qualificado lá para o interior. E o que acontece? O professor que dá aula de matemática, às vezes, ele é professor de geografia, ou seja, ele nem qualificado para aquela matéria é. Qual que é o resultado? A aula de matemática fica uma porcaria e o aluno não aprende. Né? Então, já tem todos os problemas e, além disso, a pessoa que dá aula não tem essa qualificação. Com o IA, a gente pode fazer com que os melhores professores possam ensinar em massa para todo mundo de um jeito muito barato. Olha que legal isso. Né? Eu poderia citar diversos exemplos em todos esses mercados. Tá? E aí, a gente entra dentro desse conceito, que é o que eu prego, né? Que é o conceito de AI First. Tá? Não foi a gente que inventou esse conceito, o Google inventou esse conceito em 2016. O CEO deles, numa conferência, falou assim, olha, o Google vai deixar de ser mobile first para virar AI first, ou seja, vai deixar de pensar em construir as tecnologias para mobile e vai pensar em refazer todos os produtos e processos que eles têm sob a ótica de IA. Por que eles estavam fazendo isso? Porque eles já estavam vendo, eles já estavam construindo, eles já tinham uma ideia de que algumas coisas iam mudar. Né? Eles só não enxergaram o retrato inteiro, né? A foto completa. E aí perderam o bonde da história. Né? Ainda estão tentando pegar. São fortes, são grandes, tem muito dinheiro, tem muita gente boa, mas é difícil. E aí, quando a gente fala em AI First, o que é? Como é que eu fazia as minhas coisas sem IA? E agora, como é que eu posso fazer as minhas coisas com IA? Será que tem alguma mudança? Quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a ver as coisas que a gente pode fazer de um jeito diferente. Né? E aqui eu vou contar alguns cases que a gente fez na época da Requima, só para poder ilustrar, tá? De outros mercados. Então, esse foi o case mais importante, que foi um projeto de segurança nacional que eu participei na época da Copa do Mundo, tá? Em que a gente criou um dos modelos de IA mais inusitados da minha carreira, que a gente criou um modelo para prever as manifestações que estavam acontecendo. Então, a gente cruzava dados de eventos de Facebook, cruzava com Twitter, cruzava com previsão do tempo, cruzava com dados da polícia para poder entregar informações estratégicas para o governo federal. Em 2013, não sei se vocês lembram, estavam tendo muitas manifestações, algumas violentas, né? Então 60 mil pessoas nas ruas, lojas quebradas, queimadas, uma coisa horrível. E o que a gente vendeu para o governo foi assim, olha, o problema é que vocês são reativos demais. Você só consegue atuar no problema quando ele já está acontecendo. Vocês têm que ser preditivos. Você tem que entender onde que pode dar problema, quais são as pessoas aqui que vão criar confusão e posicionar as forças de segurança para coibir. Né? Então, resultado, 2013 foi aquela bagunça, 2014 não teve nada, a Copa foi sensacional. A gente recebeu um e-mail do ministro Thomas Trauma na época, falou, olha, a gente é muito orgulhoso do projeto que a gente fez e a gente deve muito a vocês porque vocês eram a única empresa que conseguia ir além dos dados. Né? Então, é um projeto que eu tenho bastante orgulho. A gente montou uma equipe
disciplinar para poder entregar esse projeto. Foi a época que eu mais trabalhei na minha vida, tá, gente? Acho que metade dos meus cabelos brancos eu ganhei aqui. Aqui tem um outro case de mercado, também do mercado fora dos seus, tá? Previsão de demanda em indústria. Essa indústria aqui, ela produz vergalhão. Então, eles têm 300 SKUs e eles têm que fazer a distribuição disso pelo Brasil inteiro, para um país continental igual o nosso. Resultado, eles usavam, né, a média. Faz a média ali para tentar ver como é que eu faço a distribuição de acordo com a demanda. Só que a média é um número muito ruim, né, gente? Pensa o seguinte, tem essa sala aqui. Se eu trouxer o Elon Musk aqui, né, que é bilionário, para essa sala, e eu tirar a média aqui, todo mundo na média é bilionário. Por quê? Porque eu tenho o Elon Musk puxando esse número muito para cima, né? Então, a média, no geral, ela distorce bastante. Só que com IA, agora a gente consegue fazer o cálculo individual. Então, nesse cálculo aqui, a gente cruzou os 300 pontos de distribuição com 300 SKUs e fizemos quase 10 mil curvas, uma para cada. E aí eu consigo fazer uma previsão de demanda muito mais assertiva. E aí eu tenho uma mudança, né? Combinando variáveis externas, colocando clima, evento, dólar, etc. Eu tenho um ganho de 5% na previsão de demanda para essa indústria. Gente, 5% numa indústria dessa é muito dinheiro, mas é muito dinheiro mesmo. Então, quando a gente começa a ver um fenômeno desse tipo, as coisas mudam, né? Aqui tem um case de seleção de talentos. Então, a gente pegou para uma grande empresa que fazia um processo seletivo, 70 mil candidatos, mas o modelo não. O modelo, eu mexo um conjunto de parâmetros lá e pronto, ele deixou de ser racista. Então, o problema, é claro que ele está no dado, mas está muito mais em quem mexe com o dado, né? Se a pessoa não sabe o que está fazendo, o que vai acontecer? Ela vai construir uma solução ruim. E esse é um exemplo que você consegue resolver um problema que você não consegue resolver no ser humano, mas consegue resolver no modelo, para poder tirar a viés. Então, nas avaliações de desempenho do iFood, a gente implementou algo parecido, que a gente monitorava se os gestores estavam com viés, né? Se você só avaliar bem quem é parecido com você, se você só avaliar bem quem trabalha no escritório na mesma cidade que você. Então, coisas desse tipo você consegue pegar através da IA. E aí a gente pega, por exemplo, no caso do iFood, métodos sofisticadíssimos para fazer a logística do iFood acontecer. Pensa que o iFood ele bateu recentemente 160 milhões de pedidos, tá? Por mês. Então, é uma operação, gente, que se dá errado, 0,5% é muita gente enlouquecida de raiva, porque ficou sem o almoço. Sabe? É muito complicado de operar isso aqui. E aí tem uns 18 modelos de IA operando aqui, cada um fazendo uma coisa. Tem um modelo fazendo a rota, porque o iFood não usa a rota do Waze ou do Google, igual a gente, né? Ele usa o próprio roteirizador, que é um modelo que faz a rota, porque ele é otimizado para motoboy. Então fica muito mais eficiente. Tem um modelo que reduz em 50% o tempo de espera do motoboy. E aí tem gente que acha que vai abrir um delivery da esquina e operar com esse nível de escala aqui. Não vai. Então, você cria um ciclo virtuoso aqui, que é o seguinte: o iFood ele tem uma escala que gera os dados, né, por conta dos usuários. Esses usuários, eles usam a logística, eles ficam felizes, aí eles voltam, aí eles geram mais dados que nos dão a escala, que alimentam os modelos, que geram mais usuários. Então, você cria uma roda que é difícil de parar, tá? E é por isso que é difícil competir com esse tipo de empresa quando eles entram em escala. A gente tem a parte do marketing. Esse foi um projeto que eu liderei diretamente, tá? por 3 anos, tá? Então, que é a inteligência que entrega os vouchers do iFood. Quando eu pego esse tipo de modelo, eu consigo construir uma jornada de consumo muito mais interessante, né? Então, pensa que é o seguinte, se eu sei, por exemplo, que o Aurélio, ele sempre come pizza no sábado à noite, mas na segunda à noite, ele nunca pede pizza.
Aí o que eu faço? Ó, no sábado à noite eu vou dar R$10 de voucher para o Aurélio pedir pizza, a pizzaria que ele adora. E na segunda noite eu dou 20. Quem sabe ele muda de ideia, né? Então, com isso, gente, eu consigo incentivar a curva de consumo e acelerar a jornada. Isso aqui são 4 modelos de IA diferentes, mais uma plataforma gigante que a gente teve que construir. Esse é um projeto que sozinho deve ter dado para o iFood ano passado R$400 milhões. Tá? E outro dia eu ouvi o Nico Odelis, né, que é um cara que eu admiro demais, um dos maiores cientistas brasileiros e do mundo, falar que ninguém sabe como é que ganha dinheiro com IA. Eu estou falando de um projeto do iFood que dá quase R$500 bilhão. Tá? Então, gente, já está acontecendo, tá? Já está rolando aí. A gente só tem que ver como é que a gente faz isso rolar para o nosso mercado, para o nosso negócio. E aí, a gente vai ver, por exemplo, essa pesquisa aqui que saiu da PwC, que é bem interessante, né? Que IA impulsiona empregos e salários no mundo. Existe uma visão de que a IA ela vai automatizar diversos trabalhos repetitivos e isso vai trazer produtividade, né? De onde é que vem isso? Quando a gente olha a pesquisa deles mais a fundo, dá para ver o seguinte, que os setores mais expostos à IA têm crescimento 3 vezes maior na receita por trabalhador, quando você compara esses dados aqui. E aí, olha só, o setor mais exposto teve um ganho de produtividade maior. É claro que ainda é difícil afirmar se foi exatamente isso que acontece, mas o que a gente vê é que o setor que não tem exposição a IA no dia a dia não tem crescimento de produtividade. O setor que tem exposição, de repente tem. E a gente começa a ver uma série de exemplos disso acontecendo. Então começa a haver indícios de que esse negócio muda inclusive no dia a dia. Não é só no caso do iFood, em projetos de grandes operações, tá? E aí eu vou citar um exemplo do que a gente fazia lá no iFood. Então o iFood ele tem o ChatGPT próprio, tá? Que chama Tokan. Então o Tokan, que é o ChatGPT interno deles lá, ele te ajuda a fazer tarefas. Então, por exemplo, tinha um projeto que eu estava coordenando com vários times ao redor do mundo e o iFood é uma empresa muito disciplinada, tá? Então quando faz o planejamento estratégico em abril, define o que vai ser feito nos próximos 12 meses e se tem um projeto que vai sair, esse projeto tem que parar, para mesmo, tá? É assim, acabou. É até desesperador às vezes, sabe? Porque você sabe que vai voltar no ano seguinte e fala assim, gente, não, calma, não faz isso com a operação, é uma operação muito grande, então, a unidade de negócio inteira, pessoal, acabou, parou, beleza. Então, como teve essa decisão, o projeto que eu estava tocando com outras empresas, falou assim, olha, vai ter que realocar seu time para a gente atacar esse outro projeto aqui. Aí eu tinha que, né, como gestor, avisar uma série de times ao redor do mundo que o projeto deles ia perder 60% do time, que era o meu. Falei assim, gente, a gente vai parar de trabalhar nesse projeto e tal. Então, assim, eu falo inglês razoavelmente bem, né? Eu consigo escrever uma mensagem como essa, mas eu ia gastar 1 hora para fazer isso. Né? Para pegar, pensar na mensagem, escrever, traduzir, trocar as palavras e tal. O que eu fiz? Cheguei lá para o Tokan, que é o ChatGPT do iFood, falei assim, imagine que você é um gestor de um time de ciência de dados e que está trabalhando em um projeto com diversas equipes de vários países e empresas diferentes. Você precisa informar a todos que o iFood não mais poderá participar desse projeto. Escreva uma mensagem em inglês explicando com muita educação que infelizmente a equipe não mais participará. Então, o que eu fiz aqui? Uma tarefa que eu gastava 1 hora, ele fez para mim em 1 minuto, e eu gastei mais 4 minutos revisando, troquei algumas palavras e mandei a mensagem. Então você troca 1 hora por 5 minutos. E a gente começa a ver essa produtividade acontecendo, né? E aí a gente entende por que o iFood publica isso aqui esse ano. Por dentro da fábrica de agentes de IA do iFood, eles colocaram uma meta, que o iFood já tem, tá? 880 agentes rodando lá. Colocaram uma meta que até março de 2026 eles vão ter 7 mil. E por que 7 mil, né, gente? Que número doido, né? É porque é 1 por funcionário. Todo mundo agora é obrigado a criar o seu próprio agente na plataforma do iFood para automatizar alguma coisa do seu dia a dia. Alguma coisa deve ter. Acha aí e cria seu agente, está na meta.
tá? Se não fizer, perde bônus. Então, esse tipo de coisa vai empurrando a empresa para esse cenário, e tudo isso tem a ver com isso. Aí eu vou contar um caso meu aqui, que é da Proteus. Quando eu pego o caso da Proteus, qual que é o meu cenário agora, né? Hoje, pela posição que eu estou, quando eu estava no iFood, eu tinha que, né, pedir autorização para dar entrevista, para dar uma palestra igual essa aqui. Nossa, isso é um inferno. Hoje não, né? Hoje é o contrário. Hoje eu tenho que escrever artigo para jornal, tenho que dar entrevista na CNN, essas coisas. E aí, gente, não sobra tempo, né? Pensa bem. Peguei um voo, vim de BH para cá. Hoje de manhã eu gravei uns 2 programas para a rádio. Aí mandei pro pessoal lá, aí vem aqui, eu dou a palestra. De tarde eu pego o voo, volto, amanhã eu tenho outra palestra. Não dá, imagina. Eu gasto muito tempo para poder escrever um artigo para jornal. Eu gasto uns 2 dias. Eu sou cientista da computação, né, gente? Eu não sou jornalista. Então, para mim, eu vou pegar e gastar muito tempo fazendo esse tipo de coisa. Eu não posso gastar esse tempo todo, né? Não dá, meu negócio não permite. Tem que ser mais dinâmico. Eu preciso conseguir produzir mais rápido. O que eu fiz? Criei um agente de IA que faz isso para mim. Aí você vai perguntar assim, nossa, você publica um artigo no LinkedIn só com o ChatGPT? Não, óbvio que não. Eu treinei ele para ele escrever como eu escrevo. Então, ele sabe qual é a voz do meu texto. Eu nem sabia que existia voz do texto, gente. Né? Quem sabe isso é jornalista. Como é que eu descobri isso? Eu usei o ChatGPT para descobrir isso. Eu mandei ele me entrevistar para ele descobrir a voz do meu texto. Eu peguei textos que eu já fiz e usei lá para poder treinar ele. Então ele fez toda essa jornada comigo e hoje ele escreve igual a mim. E aí eu só preciso mandar o tema que eu quero falar, coloco, né, as minhas opiniões, mando um áudio para ele, ele gera o texto, eu dou uma olhadinha, eu sempre gosto de conferir. Dou uma olhadinha e pronto, está pronto para publicar. Então, um artigo do LinkedIn que eu gastaria 8 horas, eu faço em meia hora. Um artigo do jornal que eu gastaria 2 dias, eu faço em menos de 1 hora. Então, isso vai gerando uma série de produtividades, né? E como? Coloco lá um prompt, né? Então, crie posts do LinkedIn incríveis, considerando um tópico que será informado. Esse post deve gerar alto engajamento, likes, comentários, compartilhamentos, utilizando uma estrutura do texto. Então, o texto tem uma estrutura, que eu escolho a estrutura, né? Então, essa aqui, por exemplo, chama PAS, né? Problem, Agitate, Solve. Então, eu apresento o problema, eu mostro por que esse problema é importante e depois eu mostro a solução, né? Então, o texto tem uma estrutura e tem a voz do meu texto. Então, fica um texto bacana, né? E aí, isso aqui é um prompt de 6 páginas, tá, gente? Tem gente que fala assim, eu escrevo lá para ele e o resultado está ruim. É claro que está ruim. Você não dá o contexto suficiente, você não sabe usar, né? E aí a gente começa a ver esse tipo de coisa. E tem uma frase desse cara aqui, que é o Pete Comen, que é do Y Combinator. O Y Combinator é a aceleradora de startups mais famosa do mundo. Tá? Eles são famosos porque eles investiram em várias grandes empresas, Dropbox, Uber, todas elas passaram na escolinha deles lá, né? Quando a gente tinha startup, né, nosso sonho, cara, eu queria entrar no Y Combinator, claro, né? Todo mundo fera lá. Então, esse cara que é sócio do Y Combinator, ele falou isso aqui esse ano, ó, em breve todas as empresas terão uma coisa em comum. Todo funcionário irá construir seus agentes para automatizar as partes repetitivas do seu trabalho. É o que o iFood está fazendo. É o que vocês têm que fazer também, né? Mas eu não sei nem por onde começar. Não, começa pequeno, não tem problema. Mas é um negócio que tem que avançar. O Aurélio estava me contando ali que a Litify fez um agente para conseguir acompanhar melhor os clientes, né? Porque começa a aumentar o volume de cliente, o time de sucesso do cliente fica descabelado, né? Até que você cresça o time, organiza os processos. Então, assim, você vai colocando agentes para ajudar nessas etapas da tarefa. Não é para tirar o ser humano, não. É para conseguir ser mais eficiente com o ser humano. E aí a gente começou a ver com os nossos clientes, né, que tava super complicado, porque o povo estava perdido, né? E aí eu falando
falando com o meu sócio assim, falou assim, nossa, a gente tinha que criar uma escala para as pessoas entenderem onde é que elas estão. E aí o meu sócio falou assim, pô, você não é faixa preta de karatê, né? E eu sou mesmo, tá? Esse aqui sou eu. Não é foto de IA, não, tá? Sou eu de verdade. E eu treino karatê desde a infância e a gente teve a ideia de criar uma escala em que a gente mistura a jornada da IA generativa com as faixas de karatê, né? E aí eu gosto de comentar aqui, né? Então, quem aqui já baixou o ChatGPT e já usa alguma vez, né? Já usou, já conversou com ele? Legal, muito bom. Quem aqui já fez um assistente de IA? Legal. Quem aqui já usou uma ferramenta como o N8N ou algo parecido? Legal. Então, todo mundo que levantou a mão e só conversa com o ChatGPT, vocês são faixa branca na nossa escala, tá? O que é o seguinte, isso não é um problema. Na verdade, na academia, eu gosto de brincar que a faixa branca é um passo muito importante. Porque só de ter coragem de botar o kimono, colocar a faixa e aparecer para treinar, você já está na frente de muita gente, né? Então é um passo muito importante. Mas é o primeiro passo. Não pode parar no primeiro passo. Porque senão não adianta nada, né? Então assim, quem já conversa ali com o ChatGPT, já manda um documento para ele, manda resumir um e-mail, legal. Já deu o primeiro passo. No nível 2, a gente pega aqui, ó, 93% dos brasileiros já usa, né, já sabe que IA está presente no dia a dia deles, tá? Só que apenas 54% deram esse primeiro passo que vocês já deram, né? Então assim, na verdade é o contrário, 54% não entende o que é IA, ou seja, mais da metade da população não fez o primeiro passo que vocês fizeram, né? Então, vocês já estão na frente de metade da população, mas esse é o primeiro passo ainda, a gente tem que avançar. Então, quando a gente pega no segundo nível, aí já é o seguinte, a pessoa que usa o ChatGPT e já sabe fazer gestão da memória dele, já sabe pegar assim, como é que eu faço para ele não lembrar de certas coisas, ou para ele esquecer de certas coisas? Tem um amigo meu que é o João, eu até postei um vídeo outro dia falando desse caso, que ele é muito engraçado. Ele usa o ChatGPT junto com a esposa, e isso é um caso muito comum, né? Apesar da OpenAI falar que não deve fazer isso, porque bagunça, né, o ChatGPT, ele usa. Aí a esposa dele falou assim, eu acho legal e tal, mas ele me chama de João, né? O que será? Porque é o nome do seu marido, né? Ele aprendeu que é o nome e ele acha que vocês são a mesma pessoa, só que ela trabalha com psicologia e ele trabalha com gestão, não tem nada a ver, né? Então ele vai misturando os assuntos. Então, quem sabe separar esses assuntos, quem sabe fazer gestão da memória, já está no nível 2, né? É o nível 2 da nossa escala. No nível 3, você já sabe fazer assistentes customizados, que é aquele exemplo que eu dei lá. Como é que eu crio um assistente que me ajuda a criar posts no LinkedIn, né? No nível 4, eu pego esse assistente que é o cérebro, então eu já sei criar ele, eu dou as instruções para ele, dou documentos de referência para ele, e eu misturo ele com outras ferramentas para criar um agente, como o agente da Identify, que acompanha os clientes. Então esse é o nível 4, que é a faixa verde. No nível 5, se eu sei criar um agente, esse agente toma uma decisão, e ele corrige a própria decisão, ele sabe que está errado, ele corrige a própria decisão, aí eu sou faixa roxa na escala da Proteus. No nível 6, se eu sei criar um sistema multi-agente, eu tenho vários agentes inteligentes, eles interagem entre si, aí eu sou faixa marrom na nossa escala. E no nível 7, se eu sei programar o básico em Python, entendo um pouquinho de API, e lembra que essas IAs elas programam para a gente, né? Então eu não preciso saber programar mais, ela programa para a gente. Então se eu sei o básico de algumas linguagens de programação, o básico de API, eu consigo conectar meu sistema multiagente em qualquer sistema, ou seja, eu consigo construir sistemas gerais, eu consigo construir quase qualquer coisa. Então pensa que eu passei 5 anos na faculdade aprendendo a programar, mais 5 anos programando todos os dias, né? 10 anos para virar um programador razoável.
Hoje a pessoa consegue fazer uma jornada dessa em 12 meses, né? Só que assim, ao mesmo tempo, isso aqui, gente, é igual Excel, tá? Você tem ali básico, intermediário e avançado, né? Nem todo mundo precisa virar faixa preta, não. Na nossa visão, e que é a mesma do iFood, do Bitcoin, todo mundo tem que chegar ali, ó. Todo mundo tem que ser capaz de criar seus próprios agentes, mesmo que ele seja simplesinho. É igual o Excel. Todo mundo sabe montar uma planilha e fazer uma conta básica. Nem todo mundo sabe programar no Excel. E você não precisa saber programar no Excel. Eu nunca programei no Excel. Tudo que eu resolvi lá, né, eu precisava fazer isso. Então é a mesma coisa. É a nova habilidade do mercado de trabalho, tá? Isso aqui é a nova datilografia, é o novo pacote Office, é o novo saber falar inglês. É isso aqui. É isso aqui que vai acontecer. Porque isso vai ter um ganho de produtividade muito grande. E aí, a gente começa a ver esse mercado mudando, inclusive o mercado de vocês. Que é o quê? O Walmart fez uma parceria com a OpenAI para colocar a ferramenta de compras do ChatGPT, né? Então, os clientes eles vão poder usar o recurso de instant checkout no chatbot. Essa semana agora, a OpenAI lançou um serviço de shop service. Ainda não está disponível para todo mundo, mas você consegue clicar e fazer uma busca específica já nessa linha. Vocês que são do mercado automotivo, o que vocês acham que vai acontecer com o cliente que está procurando carro? Onde é que ele vai procurar o carro? Vai mudar o jogo, gente. A Google hoje tem 13 bilhões de pessoas colocando mensagem e buscando no Google, tá? Todos os dias. O ChatGPT são 2 bilhões. Metade disso é busca. 1 bilhão é de gente buscando. Esse movimento ele tem a ver com isso. Isso vai mudar o jogo de marketing. Vai mudar completamente a forma como esse jogo opera, né? E aí a gente começa a ver assim, nossa, estou perdido. Como é que eu vou fazer isso acontecer, né? Eu já não conseguia fazer marketing para mídia social, para Google, para esse tanto de ferramenta, ter meu site próprio, é uma loucura, né? Não é à toa que surgem empresas como a Litify para poder ajudar a guiar esse caminho, porque vai ficando mais complexo e a gente tem que focar naquilo que a gente é bom, né? E aí, por exemplo, você pega uma empresa igual a Litify, ela já começa a olhar para isso aqui, ó. Essa é a nova otimização. Vocês lembram daquela sigla SEO? Pois é, agora é GEO, né? Então, como é que eu otimizo as máquinas pensando nesse jogo da IA generativa? Tá? E aí, o que acontece? Esse aqui é o portal da Litify, né? Qual que é a nossa conversa na Litify para olhar para o futuro? Gente, o nosso portal Litify, ele já tem que nascer nesse mundo. Ele já vai nascer otimizado automático para ele ser encontrado da melhor forma possível em todas essas ferramentas de IA. Como é que a gente faz isso? Entendendo como é que elas funcionam. Então, tudo isso de tecnologia embarcada é o que vocês conseguem ver numa empresa que está focada nesse tema, né? E é isso que a gente está discutindo, é isso que vai fazer a Litify dar o próximo salto. E agora vocês têm que pensar, né? Qual que é o grande salto de vocês? Porque eu vou fechar com essa frase aqui do Kevin Wang. Kevin Wang ele é diretor do produto do Braze, né? O Braze é uma ferramenta grande de marketing, a gente usava lá no iFood. E ele fala o seguinte, que IA é real, é muito poderoso, mas fazer IA funcionar para o seu negócio não é tão fácil quanto apertar um botão, isso é uma jornada. É isso que eu estou tentando explicar, estou dando esse tanto de palestra no Brasil inteiro, gente, isso é uma jornada. Não fica só na faixa branca, porque senão vocês vão ser atropelados por essa onda que já chegou, ela já está aí, tá? Então, é preciso fazer acontecer, e essa é a minha mensagem. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, e eu espero que vocês possam fazer acontecer. E se for de automação de marketing, espero que seja com a Litify. Obrigado! Quem quiser me seguir no Instagram, tá aqui, tá? Fica ali. Se tiver perguntas também, estou à vontade. Obrigado, viu? Valeu. Eu vou aproveitar então, já que a gente está mais em liberdade e flexibilidade aqui, eu queria saber se alguém quer fazer uma pergunta para o Vitor. Caso contrário também, o Vitor vai estar com a gente aqui, né? Vai ter um momento de intervalo aqui na próxima, depois do
Pode gastar, tá? Hoje o cara vai procurar no Google onde ele vai comprar o carro dele, no Instagram, né? E tal. Antigamente ele ia nas páginas amarelas, nos jornais classificados e tudo mais. Mudou o canal. O final, você falou assim, ó, daqui a pouco o cara vai na IA perguntar qual loja eu devo comprar o meu carro em Brasília. É isso que você quer dizer? É isso. É exatamente isso. Então, assim, existe uma mudança de comportamento. Tem um negócio que o Aurélio fala bastante, que é o seguinte. Pensa que se a gente colocasse isso em escala, né, a página amarela não tinha interação, tinha poucas opções. Aí você joga isso para o Google, que o cara está ali pesquisando de fato, né? Ele tá na intenção de compra. Coloca nas mídias sociais, ele não está na intenção de compra, mas ele está com esse assunto na cabeça, então apareceu uma oportunidade, pode ser que ele pegue, né? Só que agora, na IA, pensa que você tem a mistura dessas coisas todas num novo tipo de interação. O pessoal está fazendo terapia com IA. O pessoal está querendo namorar a IA. Imagina, você acha que não vai pesquisar o carro na IA? Vai, né? Então, a gente acredita que a primeira ação vai ser assim, nossa, estou precisando trocar de carro. Qual é o carro? Como é que eu faço? Qual é o melhor carro para mim? Eu tenho a família X, Y, Z. Então a gente acredita que isso vai acontecer. É claro que o futuro é omnichannel, né? Então você não vai ter, assim, só um canal. E isso é o que torna complexo. Mas esse é um canal que com certeza a gente tem que olhar. Obrigado. Pessoal, queria pedir mais um aplauso aqui para o Vitor. Obrigado. Perguntem. O Vitor, né, também é um dos nossos. Eu tenho a sorte, né, de ter pessoas maravilhosas do meu lado, um dos nossos investidores. Ter a oportunidade de ter uma mentoria com ele a cada 15 dias. Ele senta com o nosso CTO para conversar. Isso é um luxo, né? Porque a gente está com os maiores especialistas do Brasil de IA e que construiu e ajudou a construir a maior food tech da América Latina, que é um monstro, né? Que é o iFood hoje. Então, como eu falei, aproveitem, tirem dúvidas, conversem. Obrigado, cara, no meio dessa, né, tá com a gente aqui. E é um prazer ter você aqui, de verdade, mais uma vez. Valeu cara. Demais. Tamo junto. Obrigado. Valeu, Vitão. Galera, então vou continuar primeiro. Pedir, se na hora do intervalo, quando forem fazer o passeio aí, tirem fotos, marquem o museu, marquem a Edify, dá uma moral pro museu, ajuda o V12 Autoclube, @, tá? Pra galera conhecer, mais gente conhecer o espaço,